Olá, tudo bem, meus queridos? Vamos para mais uma aula, tá certo? Do segmento de reprodução. E hoje nós iremos falar aí, na aula passada já falamos sobre o sistema genital masculino. Hoje nós iremos falar sobre o sistema genital feminino, beleza? Então, olha só. O sistema genital feminino tem logo uma composição, tá certo? Que é a vagina, ovário, tubos uterinos e útero. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre essa composição, essa anatomia do sistema genital feminino. Então é o seguinte, a vagina e o ovário, certo? Vamos iniciar falando desses dois. A vagina é um canal mais ou menos de 8 a 10 centímetros de comprimento, tá certo? Tem paredes elásticas que ligam até o colo do útero. O colo do útero aos órgãos genitais externos, tá certo? A vagina já é um órgão interno, tá certo? Mas a gente tem aí a ligação, onde vai fazer a ligação do colo do útero até a parte genital externa. Bom, a vagina ela contém lábios grandes e pequenos, com abertura, porém, internamente, existem duas glândulas denominadas glândulas de Bartholin, que secretam um muco lubrificante, tá certo? Então, essa parte externa da vagina a gente chama de vulva, tá certo? E aí, olha só, nós temos exatamente essa parte interna, onde vai ter ali todo o processo de fecundação e de reprodução propriamente dito, tá certo? Bom, e aí os ovários são as glândulas, a gente já ouviu falar, quando a gente estava falando de hormônio sexual, nós falamos dos ovários, que são as que produzem o estrógeno e o progesterona, tá certo? Que são hormônios sexuais femininos. Então, quando a gente estava falando de hormônio sexual, a gente falou mais de dois outros hormônios sexuais, que é o FSH e o LH, e agora que a produção de estrógeno e de progesterona, ela é no ovário. Bom, então aqui nós temos a anatomia do sistema genital feminino, onde nós temos as tubas uterinas, iniciando ali de cima para baixo, pelo óvulo, que segue pelas tubas uterinas até chegar ao útero. Bom, aí nós temos aqui o cérvix, certo? Que é essa parte mais inferior do útero. E aí nós temos a vagina como um canal de ligação entre essa parte interna para a parte externa do sistema genital feminino. Bom, as tubas uterinas, elas são dois ductos, vias, tá certo? Que unem o quê? Unem o ovário ao útero. E é exatamente por esse canal que o óvulo, tá certo? Que a célula sexual feminina vai passar para se encontrar com o espermatozoide em uma possível fecundação, tá certo? O epitélio das tubas uterinas é formado por células ciliadas, tá certo? Que possui cílios que ajudam esse batimento dos cílios, juntamente com movimentos peristálticos das tubas uterinas, que vai lançar o gameta feminino até o útero, que vai transportar, que vai movimentar esse gameta feminino até o útero, tá certo? Bom, aí quando a gente fala de tubas uterinas, é interessante a gente abrir uma deixa para laqueadura, tá certo? Onde essa laqueadura é um corte, uma secção, pronto, um método de esterilização feminino. Lembra que no sistema genital masculino a gente tem a vasectomia, que também é um corte de um ducto, tá certo? E a laqueadura é o corte das tubas uterinas, é a secção das tubas uterinas, impedindo o quê? Como a tuba uterina vai estar separada, vai estar cortada, vai impedir que o ovócito 2, que é exatamente o que é produzido ao útero. Então, se não chega até o útero, se não tem um encontro com o espermatozoide, não vai ter aí a fecundação, obviamente não vai haver uma gravidez. Então, olha só a imagem aí, a laqueadura vai ser exatamente um corte nas tubas uterinas, tá certo? Nessa via de encontro entre o ovário e o útero. O útero, ele já é um órgão oco, tá certo? Situado na cavidade pélvica, na região abdominal, fica localizado anterior à bexiga e posteriormente ao reto, tá certo?
tem a parede muscular espessa, chamada de miométrio, e existe aí, o formato dela é bem semelhante ao formato daquela fruta pera, tá certo? É revertido internamente por um tecido vascularizado, rico em glândulas, que é o endométrio. O endométrio, no período em que acontece o ciclo ovariano mensal, também conhecido como ciclo menstrual, quando não existe a fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o ovócito, esse endométrio ele é liberado através da menstruação. Tá certo? Então aqui nós temos aproveita aí, vou subir aqui um pouquinho a minha imagem, tá? Aproveita aí para tirar um print dessa imagem, onde aqui nós temos todo o sistema reprodutor feminino em uma vista longitudinal, tá certo? Nós temos aí o orifício da vagina, os grandes lábios, pequenos lábios, tá certo? O orifício vaginal externo, e aí segue até o ovário, tá certo? Passando pelo útero, tubas uterinas, até chegar no ovário. Bom, aqui nós temos a vista longitudinal, como a gente já viu, a uretra, a vagina, o ânus ali embaixo, tá certo? O lábio menor, o lábio maior, e vamos passando para frente. Vamos falar de puberdade, tá? Então, na puberdade, como a gente já falou, a adolescência existe tanto no homem como na mulher. A puberdade são mudanças biológicas, produção de hormônios sexuais, tá certo? A gente já viu que nas meninas tem o crescimento dos pelos pubianos, tá certo? E nas axilas, aumenta também os seios, a menstruação aparece. A partir dessa menstruação, que a gente sabe que é exatamente depois do processo de ovulação, a mulher já tem a capacidade de reproduzir, tá certo? Nos meninos tem o crescimento dos testículos, o aparecimento dos pelos pubianos, o aumento do pênis, a mudança na voz, tá certo? A partir dali também já começa um processo de ejaculação, produção de espermatozoide, e tem a produção de espermatozoide e tem a ejaculação, já existe aí também a capacidade de reprodução. Bom, como eu falei para vocês, ciclo menstrual, também conhecido como ciclo ovariano mensal, e esse ciclo ovariano mensal, ele dura em média 28 dias, tá certo? Contando a partir do primeiro dia da menstruação propriamente dita. Os hormônios relacionados nesse processo são quem? Progesterona e estrógeno. Hormônio folículo estimulante, que é o FSH, nós já falamos dele nos hormônios sexuais, qualquer coisa volta aí na aula. E o LH, que é o hormônio leitonizante, tá certo? Então, são 4 hormônios envolvidos no ciclo menstrual. Na cabecinha de vocês, menino e menina é a mesma coisa. Menino e menina, a única diferença são os órgãos reprodutores. Mentira, tá certo? É interessante que a gente saiba desde agora que meninas têm uma certa oscilação, uma mudança hormonal durante todo o mês. A partir do momento em que existe a menstruação, existe uma mudança hormonal durante aquele todo mês. Em determinado período do mês vai estar produzindo certos hormônios, em determinado período do outro mês vai dar outros hormônios. Então, não é a mesma coisa. Tira da cabecinha, tá certo? Bom, então a gente encerra a nossa parte de que na próxima aula nós iremos falar sobre ovulação, sobre fecundação propriamente dito. E aí já podem ir respondendo as questõezinhas do livro de vocês que tiver a relação aí com esse nosso conteúdo de sistema genital masculino e sistema genital feminino. Um grande abraço, até a próxima aula.